Ah, Jesus, sim, Senhor. Isaías 6 diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de sua veste enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim. A importância, irmãos, de nós termos uma revelação de Cristo, eu penso que precisa ser restaurada em nossos dias. Porque 2 coisas acontecem quando Isaías vê o Senhor. Ele percebe de onde vem a adoração genuína. De onde nasce a canção genuína, a canção verdadeira, uma adoração genuína. E segundo ponto, ele entra num lugar de quebrantamento, humildade, de arrependimento. Ver o Senhor, irmãos, ter uma revelação de Cristo, eu penso que não deveria ser algo opcional para nós. Eu penso que ter uma revelação de Jesus e sua vontade não deveria ser algo opcional, não deveria ser apenas parte, né? Se acontecer, aconteceu. Eu penso que uma revelação de Cristo deveria ser o clamor mais genuíno, ardente e verdadeiro que um cristão deveria fazer. Se foi por meio dos olhos abertos que Isaías entendeu a verdadeira adoração que acontece diante do trono, se foi por meio de olhos abertos que Isaías teve uma consciência do seu pecado, entrou em arrependimento e quebrantamento, eu penso que não ter os olhos abertos enfraquece, diminui a nossa adoração, limita a nossa adoração e talvez nos torna orgulhosos, talvez nos torna soberbos, altivos. Se o que aconteceu com Isaías foi por meio de uma visão, eu penso que não ter uma visão vai promover tudo de contrário que aconteceu com Isaías e talvez seja o que esteja matando a nossa geração. Talvez seja o que esteja afogando a nossa geração. Talvez seja aquilo que esteja sufocando a verdadeira adoração. Talvez é o que esteja sufocando a nossa fé, nossa confiança no Senhor. Talvez seja aquilo que esteja sufocando a nossa devoção. E talvez seja o que está faltando para que sejamos mais mansos e humildes como Jesus. Talvez o que esteja faltando para dobrar os nossos joelhos, né? Baixar a nossa bola, como a gente diz. Diminuir um pouco o que pensamos a respeito de nós mesmos, para que cresça a nossa consciência e revelação do que Jesus é verdadeiramente, de quem Ele é verdadeiramente. Eu acho que uma visão, uma revelação de Jesus, e eu não falo do desenho, eu não falo da imagem, eu não estou falando da caricatura, nós estamos falando de uma revelação, nós estamos falando de um abrir dos olhos literalmente para o Senhor, sua obra, sua vontade,
seu propósito. É um abrir de olhos como os discípulos a caminho de Emaús, que resulta em uma conversão de verdade, que resulta em uma nova rota. Conversão de verdade, irmãos, não é quando você aceita Jesus. Conversão é quando você converge, você faz a volta, você muda a rota. Os discípulos a caminho de Emaús achavam legal, gostavam, achavam bacana, talvez tinham amor, um sentimento por Jesus em seu coração, mas só foi quando seus olhos se abriram que eles se converteram verdadeiramente. Irmãos, nós deveríamos mais gastar nosso tempo e energia cuidando da nossa fé, guardando nossa fé, nosso amor e devoção por Jesus, do que tentando convencer outros a vir para a igreja. Porque o que faz com que as pessoas tenham uma revelação clara de quem Jesus é por meio do quanto a igreja também está vendo e tendo uma revelação clara de Jesus. Porque à medida que nós vemos o Senhor, à medida que nós crescemos no conhecimento de Deus, nós somos transformados. E à medida que somos transformados ao quê? Estamos sendo transformados no quê? A Bíblia diz que estamos sendo levados à estatura de Cristo, à medida de Cristo, o corpo de Cristo. Então, quando as pessoas olharem para nós, elas precisam ver o quê? A Cristo. Então, a nossa maior energia não deve ser gasta em poder de persuasão, né? As pessoas dizem assim, eu não tenho o dom de evangelizar, eu tenho dificuldade para evangelizar. Nós não fomos chamados para isso. Isso não é limitado, isso não é um bônus para um grupo seleto de pessoas. Esse é o chamado da igreja. Esse é o chamado do corpo de Cristo. E se nós não estamos revelando Jesus na sua essência, o máximo que nós conseguiremos fazer é dar para as pessoas um livro de regras. Se nós não estamos conseguindo trazer clareza a respeito da pessoa de Jesus, o máximo que nós vamos conseguir para as pessoas é dizer, olha, não faça isso, não faça aquilo, isso você pode, isso você não pode. Esse não é o nosso chamado. Nosso chamado é conhecer a Cristo, conhecer sua obra, conhecer sua vontade, sua essência, seu caráter e semelhante a Ele nos tornarmos. De eloquência, filosofia e encantamento, o mundo tem de sobra. Mas o poder do Espírito, que abre os olhos, abre o entendimento e promove conversão. Irmãos, isso é uma peculiaridade do povo de Deus, da igreja de Cristo. Nós precisamos restaurar isso em nosso meio. Penso que clamar por um abrir de olhos precisa ser uma prioridade em nossos dias. A gente está clamando para que o mundo lá fora veja, nós estamos suplicando para que as pessoas vejam. Não, nós precisamos ver. Irmãos, Isaías não era um homem qualquer. Isaías não era alguém Isaías não conheceu o Senhor nesse dia. Isaías não era alguém que caminhou com Deus, não foi nesse dia. Nesse dia houve conversão de verdade em seu coração. Mas uma coisa foi necessária. Ele precisou ver. Ele precisou ver. Tem uma conta que eu faço, que ela é muito básica. E todas as vezes que eu percebo que o meu coração está altivo e orgulhoso, logo eu chego num consenso. Meus olhos estão distantes do Senhor. Quando eu percebo que eu estou crescendo, que meus olhos estão, que o meu termômetro de julgamento sobre mim, sobre os outros, quando eu percebo que começou aquele cheirinho de orgulho, quando eu percebo que está faltando um pouco mais de humildade, sensibilidade,
tem uma conta muito simples. Eu falo, eu estou distante do Senhor. Porque a medida de alguém que vê o Senhor é essa: ai de mim. Você não aponta mais o dedo, você dobra os joelhos. Foi isso que aconteceu com João. Quando João viu o Senhor, logo no primeiro capítulo de Apocalipse, quando ele vê o Senhor, a Bíblia diz que ele se vira para ver quem falava com ele. A Bíblia diz que ele cai no chão como um morto. Essa é a postura, irmãos, de alguém que está com os olhos em Jesus. Essa é a verdadeira postura de quem está com os olhos em Jesus. Quebrantamento. Quebrantamento. São joelhos dobrados. É a plena consciência da nossa natureza e da nossa ineficiência sem Jesus. Lembra quando falei esses dias aqui, quando Adão ouve a voz do Senhor no jardim? A Bíblia diz que ele teve medo. E eu tenho falado que eu prefiro o medo que Adão sentiu, porque esse medo, esse temor revela a consciência da presença. Eu prefiro isso do que a indiferença de Ananias e Safira, que diante da presença do Senhor achavam que tinha o direito de escolha, que podiam ir e vir ou fazer o que queriam. Eu tenho clamado ao Senhor: Pai, abre os nossos olhos e batiza-nos com temor. Abre os nossos olhos para ver o Senhor em sua essência. Abre os nossos olhos para ver o Senhor em sua vontade. Então, irmãos, não é apenas cantarmos santo. A mágica não está na letra da música. Ela está numa visão do Senhor. A mágica não está na letra da canção. É aonde os nossos olhos estão firmados. A única coisa que vai promover, irmãos, o abatimento do nosso orgulho é uma visão de Jesus. E eu quero te dar esse conselho nessa manhã. Todas as vezes que você sentir que lhe falta quebrantamento, disposição de se curvar, todas as vezes que perceber que seu senso de justiça, o seu termômetro de julgamento a respeito dos outros, das coisas, estiver muito aguçado, eu te aconselho, entra no teu quarto, fecha a tua porta e clame: Senhor, tem misericórdia de mim, me deixa ver o Senhor, me deixa ver o Senhor, me deixa te ver, Senhor, deixa-me ver o Senhor. Lembra quando João Batista vê Jesus se aproximando, ele fala: eis o Cordeiro de Deus. Presta atenção, irmão, João está tirando a evidência dele. Quem era o homem, quem era a evidência naquele dia? Naquela estação, naquele tempo ali, quem era o homem que estava em evidência? Era um doido, que lá no deserto, que pregava arrependimento, batizava no deserto. A evidência estava sobre João Batista, até o momento em que ele vê Jesus. Então ele diz, João Batista, qual é a postura de João Batista? Que eu diminua e ele cresça. De forma figurativa, né? Quando João Batista está preso agora, está distante do Senhor, está distante da movimentação. Parece que a incredulidade tomou conta de João, então ele manda alguém lá dizer: vá lá e pergunta se era ele mesmo, né? Nós precisamos
provocar, irmãos, esses dias, de forma intencional, assumir o controle das nossas escolhas, das nossas movimentações, a fim de nos aproximar de Jesus, para que a incredulidade não tome conta do nosso coração, nossa falta de fé, a nossa, para que não cresça o eu, para que eu não queira usar de Deus para crescer ainda mais aquilo que eu sou, sendo que nós deveríamos abater a nossa realidade, aquilo que há em nós. Para mim, irmãos, o verdadeiro arrependimento, ele só acontece por meio de revelação. A verdadeira adoração, a devoção genuína e verdadeira, só acontece por meio de uma visão, de uma revelação de Cristo. Nós precisamos desse batismo, amém? E se nós tivermos, por exemplo, a movimentação dos discípulos a caminho de Emaús, então duas coisas são necessárias: caminhar com Jesus e insistir pela sua presença, porque foi isso que aconteceu. Eles caminharam ao lado do Senhor sem ver que era Ele. Irmãos, isso é muito sério. Pode ser que estejamos falando do Senhor, cantando do Senhor, pregando do Senhor, trabalhando para o Senhor, mas não o percebemos, não o vemos. Então eles estavam ali, conversavam, debatiam, falavam sobre a palavra, perguntavam, Jesus respondia, eles não sabiam. Até que o Senhor fez nascer um fogo no coração deles, que despertou o interesse deles por Jesus. E quando Jesus, igual o jogador de futebol, fez que ia para a direita e para a esquerda, eles falaram, não, fica com a gente mais um pouquinho, fica hoje aqui com a gente. Eu percebo que há duas coisas necessárias: caminhar com Jesus e insistir pela sua presença. Agora perceba algo, e para mim é o mais constrangedor: eles não foram atrás de Jesus, Jesus que foi os encontrar. E aí não cabe a nós, irmãos, não cabia a eles, não era mérito deles. Eles não saíram de Jerusalém e foram atrás de Jesus, não pegaram um localizador, vamos ir atrás de Jesus, não. Eles foram criar os seus próprios caminhos. Irmãos, e essa graça e misericórdia de Jesus que me constrange, porque Jesus foi ao encontro deles. Irmãos, nós não vamos produzir avivamento, nós não vamos produzir presença, não é a nossa liturgia, a nossa performance que promove a presença. Nós só correspondemos. Nós só precisamos ter a clareza de que Ele está ao nosso lado, mesmo que a gente ainda não veja, mesmo que a gente não esteja compreendendo, mesmo que nos falta consciência, revelação, mas precisamos de uma coisa: Senhor, fica conosco, vamos insistir até que os nossos olhos se abram. Então nós não produzimos a presença, isso é graça, misericórdia, favor do Senhor. Irmãos, o Senhor não desistiu da igreja. Quem somos nós para desistir? Quem somos nós para querer fazer outra coisa, de outra forma, de outro jeito? Se Ele está caminhando ao lado daqueles que ainda nem enxergar, não enxergam, irmãos, o nosso único, a gente só corresponde. Como que correspondemos? Perseverança e insistência, perseverança e clamor, perseverança e anseio, clamando: Senhor, por favor, fica conosco, ajuda-nos, abraça-nos, abre os nossos olhos para ver. O que houve naquele cenário? Comunhão entre os irmãos e Jesus. O que houve naquele cenário? Qual foi a mágica, Jessé? Comunhão. Membros uns dos outros, com Cristo como o cabeça, o centro de todas as coisas. Então os nossos olhos se abrirão. E ao abrir dos nossos olhos, irmãos, brotará em nós uma verdadeira adoração, uma devoção genuína.
brotará de nosso coração fervor e paixão por Jesus. E humildade. Ai de mim. Não é ai do meu irmão. Não é ai dos outros. Ai daquele, ai do fulano. Não, ai de mim. Ai de mim. Ai de mim. Sou um homem de lábios impuros. Meus olhos viram o Rei. Eu acho que há uma medida que nós precisamos restaurar na igreja, é de voltar a se impressionar. Porque, irmãos, alguma coisa esses homens viram que nós ainda não vimos. João viu, caiu como morto. Isaías viu, puxou os cabelos da cabeça e falou assim, ai de mim. Puxou o cabelo, fica por minha conta, né? Ai de mim. Natanael viu e falou assim, meu Deus do céu, é ele mesmo. Tantos outros poderíamos falar aqui. Zaqueu viu e falou assim, ai de mim, deixa eu devolver tudo que eu roubei, vou restituir, Zaqueu, irmão, Zaqueuzinho lá da árvore, ele viu e falou assim, a Bíblia diz que naquele dia houve salvação na sua casa. Ele não fez um seminário de cura e libertação, ele não precisou fazer nada, ele viu o Senhor. Há alguma coisa, irmãos, impressionante. Há alguma coisa impressionante na revelação de Cristo que ainda nos falta. Há alguma coisa impressionante numa revelação do Senhor ao qual nós precisamos buscar. Perceba que Jesus chegou do lado dos discípulos de Emaús. Favor, graça. Mas eles insistiram. Essa é a nossa parte. Amém? É aí que entra a nossa missão. Insistir. Puxar na barra das vestes do Senhor e falar assim, não, o Senhor não vai a lugar a nenhum, fica aqui. Vamos promover um lugar para que o Senhor fique conosco. Vamos promover um lugar para que o Senhor permaneça conosco. O que nos sobra sem uma visão de Jesus? O que nos sobra sem uma revelação de Cristo? Religião. O que nos sobra sem uma revelação de Jesus? Religião. Dogmas, padrões, regras. Irmãos, a lei era uma forma do povo perceber e dizer assim, não tem como. Não há um justo sequer, não tinha como ler toda a lei e falar assim, não, nós vamos cumprir isso aqui, não. A lei, irmãos, era só um espelho para revelar a maldade, a incredulidade, a maldade do homem. Por isso erramos quando tentamos cumprir as regras e as leis. Foi Cristo que nos justificou. Então, parece que queremos continuar servindo a Deus por leis. Julgamos a lei dos judeus, mas criamos a lei dos evangélicos. Julgamos a lei dos judeus, mas criamos a lei dos evangélicos. Cheio de regras, dogmas. Já sei, mas então não tem que ter regra. É ruim responder essa pergunta. Mas eu prefiro dizer que se nós vermos o Senhor, nós o veremos em sua santidade. E a santidade do Senhor nos constrange, promovendo santidade em nós. Eu não estou pregando aqui libertinagem. Não, eu estou nos dizendo que há uma medida além de cumprir as regras, que é ver o Senhor. Porque quem vê o Senhor, irmãos, já não precisa de dogmas e regras, e agora ele está sendo constrangido. É essa coisa impressionante que eu falei que essas gerações viram, que esses homens viram o que nos falta. Abre comigo Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15.
Lucas capítulo 15, vamos lá. Aproximava-se de Jesus todos os publicanos, pecadores, para o ouvir. Os fariseus, vamos lá, quem que se aproximava de Jesus? Os pecadores. Aí os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe os pecadores e come com eles. Irmãos, grava bem o versículo 2. Tá com uma caneta aí, risca aí o versículo 2. Para mim ele é a base para todo o resto do capítulo. Amém? Risca aí o versículo 2. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe e come com os pecadores. Eu acho que Jesus deu aquela respirada assim, né? Jesus acho que deu aquela respirada, respirou fundo, então começou. Então Jesus contou-lhe uma parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, diz-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Contou-lhe outra parábola. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço lhe disse: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu de uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desordenada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou me arrumar, vou voltar para a casa do meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo, sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido
e foi achado. Então começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e dança. Chamou um dos empregados e perguntou: o que é aquilo? E ele informou: seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar um bezerro bem gordo. Aí os crentes ficam endemoniados. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Repita comigo: não queria entrar. Repita comigo: não queria fazer parte daquela festa. Não quis se alegrar com o pai. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo. Repita comigo: sirvo. Repita aí: trabalho. Faço muita coisa. Fala com uma voz assim bem: trabalho na obra do Senhor. O Senhor eu nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, você percebeu que ele não chamou de irmão, né? Ele não disse: quando meu irmão voltou. Não, ele disse: quando veio o seu filho. Lá em casa veio quando a Jéssica dá uma discutida e fala: esse teu filho aqui, ó. Não é assim que a gente faz? Não, é só lá em casa. Mas veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas. O Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Está vendo quando eu falo da insuficiência de Cristo? Você percebe quando a gente fala sobre a insuficiência, a insatisfação, quando Jesus ainda não é tudo? Sabe quando a gente tem Jesus e falta uma coisinha a mais? Sabe quando a gente tem Jesus e parece que ainda não, mas precisa alguma coisa a mais? Tem alguma coisa em Jesus que Ele pode me dar para me fazer feliz? Meu filho, eu estou sempre em casa. Você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Era preciso festejar e se alegrar, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido, foi achado. Eu nem precisaria falar muito. Eu acho que o Senhor já foi nos trazendo clareza, né? Irmãos, essas 3 parábolas, todo esse capítulo, ele não é... As parábolas não são isoladas. Às vezes nós temos a tendência de ler as parábolas isoladas, né? A gente lê uma parábola, tira uma conclusão dela, ou às vezes associamos aquilo a uma fase da nossa vida, uma estação da nossa vida. Mas a verdade é que essas 3 parábolas, elas não são isoladas. Elas não falam sobre 3 coisas diferentes. Elas não estão ali por acaso. Essas 3 parábolas Jesus contou de forma direta, contínua, de forma sequencial. E por que Jesus contou essa parábola? Lembra que eu falei para vocês anotarem ali? Por que Jesus contou essa parábola?
Bom, Jesus não contou essa parábola para que hoje, em 2025, né, a gente tirasse uma, como é que chama, a liberdade teológica, né? Ah, não, vamos ver onde é que se encaixa aqui o que Jesus disse. Não. Essas 3 parábolas, Jesus contou elas por causa de uma coisa. Alguém lembra qual que foi a coisa? Este recebe pecadores e comem com eles. Essas 3 parábolas foi uma resposta à murmuração dos entendidos. Os bonzão, né? O cara. Elas são uma resposta do Senhor ao coração duro e religioso daqueles homens. Elas são um apontamento, irmãos, para aqueles que não entendiam o que Jesus estava fazendo. As parábolas de Jesus, irmão, essas 3 parábolas, elas foram para explicar o que estava acontecendo ali. Essas 3 parábolas de Jesus, elas foi uma forma de Jesus, já que eles não estão entendendo o que está acontecendo aqui, eu vou contar essa parábola. E ele conta essas 3, que falam da mesma coisa. Essas 3 parábolas, elas são uma repreensão de Jesus aos religiosos. E para mim, irmãos, essas 3 parábolas, elas falam, dentre tantas coisas, mas elas têm um apontamento específico. Um padrão que move o coração de Deus. Qual é esse padrão? Arrependimento. Resgate. Salvação. Se você for perceber, essas 3 parábolas falam de 3 figuras que representam a mesma coisa. Fala de um pastor, fala de uma mulher, que é a igreja, o corpo de Cristo, e falam de um pai. E essas 3 figuras apontam para o mesmo lugar. É Jesus apontando para o desejo de Deus em ver o arrependido sendo resgatado. Lembra a ovelha? Sendo encontrado, a dracma, sendo salvo, retornando o filho pródigo. Irmão, nós precisamos entender, Jesus está falando diretamente para os fariseus, os escribas. Jesus está falando para aqueles que achavam que detinham a verdade. Jesus está confrontando aqueles que achavam que detinham a verdade, que tinham o poder da verdade na mão, aqueles que detinham a religião. Jesus está falando com aqueles que se achavam a porta de entrada. Jesus está falando com aqueles que se achavam o caminho. Jesus está condenando o padrão de orgulho e religiosidade que impede os pecadores de verem o Senhor. Eu vou repetir isso. Por meio dessas parábolas, Jesus está condenando um padrão de orgulho e religiosidade que impede os pecadores de acessarem o Senhor. Um padrão religioso que coloca os pequeninos a perder. Tiago 4 diz que Deus resiste, quem? O soberbo. Irmãos, preste atenção. Deus resiste o soberbo. Engraçado, né? O Deus que é tão misericordioso, né? O Deus que é tão bonzinho, não, o Deus que aceita todo mundo. Irmãos, o Senhor aceitou as prostitutas, os pecadores, sentou à mesa e comeu com eles. Os orgulhosos ele resistiu. Tem um mal na vida do crente que nós não chamamos de pecado. Se chama orgulho. Tem uma coisa, irmãos, entranhada no caráter. Obrigado.
tem uma coisa entranhada no caráter do crente, que esse é um demônio que vem bem antigo já. Ele faz com que você pense que tudo aquilo que você sabe te torna melhor do que os outros, detentor da verdade. Ele faz com que você pegue toda a sua sabedoria e eloquência teológica e religiosa, e isso te coloca num padrão de pé de igualdade com Deus e sua vontade, que suga a devoção, o quebrantamento e o arrependimento. É esse tipo de coisa que Jesus está combatendo aqui. E a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Irmão, o orgulho e a soberba é uma coisa que nós não podemos permitir em nosso coração. Irmãos, é uma coisa que nós não podemos flertar com ela. É uma coisa que nós não podemos, irmãos, abraçar e manter dentro do nosso coração, manter em nosso meio, como se... Às vezes nós condenamos o cara que comete adultério, condenamos a pessoa que mentiu, condenamos tantas coisas. Mas posso falar uma coisa para você? As coisas que mais condenam esse pecado é um pecado maior ainda, chamado orgulho. Foi isso que os fariseus fizeram. O pecado do orgulho resistiu o pecado do outro. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não resiste o pecador, Deus resiste o soberbo. O pecador, ele mostra a cruz. E é o orgulho, irmãos, é esse orgulho e soberba religiosa que às vezes atrapalha com que o pecador possa encontrar e ver o Senhor. Às vezes é esse pecado do orgulho tão grande e evidente na vida do crente que impede com que os pequeninos possam ver a Jesus. Por que Jesus não resistiu? Por que Jesus não impediu que as prostitutas sentassem à mesa, mas resistiu os orgulhosos? Porque o orgulho impede os pecadores de encontrar a salvação. Tem um pecado, irmãos, pior do que, sei lá, não sei se eu posso dizer que é pior, mas tem um pecado terrível, terrível em nossos dias, camuflado de religiosidade, camuflado de sabedoria, camuflado de espiritualidade, chamado orgulho. Repita aí, orgulho. O pastor Zemini, ele brinca, ele diz que o orgulho veio antes do diabo, né? Tipo, foi o orgulho que fez o diabo se tornar diabo. Irmãos, é isso aí. Por que a gente gosta tanto do orgulho? Porque o orgulho nos faz sentir melhor que os outros. A gente se sente bem. A gente se sente acima. A gente se sente superior. Por que a gente não tem problema com o orgulho? Por que a gente vai levando o orgulho ao longo dos anos, carregando ele na nossa vida, né? Porque ele nos dá uma falsa sensação de poder, né? Ele nos dá umas falsas... A gente senta, nariz empinado, aponta o dedo, isso sim, isso não, isso vai... É isso que eles fizeram. Deixa eu elucidar algo para você. O orgulho te permite sentar à mesa com Jesus, mas ele não te permite ter um relacionamento profundo e verdadeiro com Jesus. Eu vou piorar a situação. É possível você ser crente uma vida inteira sem desfrutar e conhecer de Jesus verdadeiramente, por causa do orgulho. É possível que eu e você vamos na igreja a vida inteira, damos oferta e dízimo a vida inteira, cantamos uma vida inteira, pregamos, ganhamos almas para Jesus,
mas não desfrutar de um relacionamento genuíno, íntimo e verdadeiro com Jesus, por causa do orgulho. Sabe qual o pior problema do orgulho? O orgulho deixa você ser um crente de domingo de manhã. O orgulho permite que você seja crente, ele não tem problema. O orgulho deixa você ser crente, o orgulho deixa você ser evangélico. O orgulho deixa você ir no culto. Sabia? O orgulho deixa você dar o dízimo, o orgulho deixa você dar a oferta. O orgulho deixa você cantar. O orgulho deixa você dar uma cesta básica para o seu irmão. Ele só não te deixa conhecer a Jesus de verdade, porque Deus resiste. Sabe o que é resistir? Vem cá, Nuno, você é um bom ator. Vou fazer figurinha, tu sabe, né? Tenta se aproximar. Vai, força. Aqui, ó. É isso que Deus faz. A gente até tenta. Mas tem uma mãozinha de Deus falando assim, não. O orgulho, acompanha. A gente vai atrás. Você vai no evento, vai no culto, você vai em todo lugar. O orgulho não tem problema. Mas se aproximar, não. O Senhor resiste. O Senhor faz força contrária. Contratado. Isso é o que Deus faz. Então a gente pode ir, a gente vai seguindo, vai de igreja em igreja, né? De curso em curso, de seminário em seminário, de promessa em promessa, de sacrifício em sacrifício. Enquanto isso, os pecadores vão se aproximando, vão recebendo misericórdia. Irmãos, não tem misericórdia para o soberbo. O Senhor resiste. Gessé, então o soberbo está condenado ao inferno. Não. A Bíblia diz que o Senhor olha, observa, se volta para o humilde e quebrantado. Se não tiver humildade, quebrantamento e arrependimento, o Senhor resiste. Se aquele pastor deixou 99 que não precisavam de arrependimento para resgatar um pecador que se arrepende, quem somos nós, irmãos, para querer fazer do aprisco de Deus um reduto de homens perfeitos em sua conduta religiosa, mas que esconde tanto orgulho e soberba? Se for preciso, irmãos, revirar, limpar a nossa organização para poder encontrar aquele que se perdeu, a dracma se perdeu dentro. Quem somos nós, irmãos, para trabalhar pela liturgia, não permitindo com que os pecadores vejam o Senhor? A igreja, irmãos, precisa revelar Jesus aos pecadores e não impedir que eles o vejam por causa da aparência religiosa. Sabe qual a minha conclusão, irmãos, a respeito dessas 3 parábolas? Sabe qual que é a minha conclusão, a minha opinião, né? O que Jesus está querendo dizer ali? O que Jesus está querendo responder aos religiosos? Lembre disso, as parábolas foram contadas para aqueles religiosos que estavam ali. Para mim, a conclusão é Jesus dizendo: a dureza do coração de vocês e a religiosidade de vocês está colocando os pequeninos a perder. Jesus não está falando para o mundo. Jesus não está falando para uma outra religião. Irmão, Jesus não está falando para os pagãos. Por favor, entenda uma coisa. Jesus está falando para aqueles que diziam que serviam a Deus. Eles eram mestres da lei. Qual lei? Qual lei que eles seguiam? A lei de Moisés. É a Torá. Eles serviam a Deus. Falavam em nome de Deus.
É para eles que Jesus está falando. Jesus está condenando eles. Jesus está dizendo, vocês que detêm a verdade, que carregam a minha palavra, as leis, os mandamentos do Senhor, vocês estão atrapalhando os pequeninos, os pecadores, de sentar à mesa do Senhor, de receber graça, resgate, salvação, misericórdia. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês estão atrapalhando os pecadores de ver a Jesus, de ver a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Vocês, que são o povo de Deus, a nação escolhida, vocês estão pintando, vocês estão desenhando uma imagem de Deus que não é verdadeira. Vocês criaram um ídolo. Vocês estão desenhando uma imagem de Deus, vocês estão pintando e mostrando para os pecadores uma imagem de Deus que não existe, que não é verdadeira. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho. Por isso que Jesus veio de, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. Por isso que Jesus, eu sou a porta, eu. Por isso que a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho revelou. Porque a religião não. A religião, os mestres da lei, eles impediam com que as pessoas vissem a Deus verdadeiramente, como Ele é, na sua essência. Então veio Jesus e mostrou. A lei dizia, eu porém vos digo. A lei dizia, eu porém vos digo. Jesus veio e disse assim, ó, esse é o caráter do Pai. Essa é a vontade do Pai. Por que Deus resiste o soberbo? Porque o soberbo não deixa as pessoas verem Deus. O que Deus tem, irmãos, contra o soberbo? Qual que é a ira de Deus? Qual que é o problema de Deus com o orgulhoso, com o soberbo? É porque ele interrompe. Vamos lá, Júnior, vem cá de novo. O Anderson também, vem cá, Anderson. Não, tem que ser dois, porque agora... Eu vou até aliviar, o Anderson vai ser o orgulhoso, fica lá. Não, fica aí. Vem cá. Eu não vou me botar no lugar de Deus, né? Fica você aqui. Por que Deus resiste o soberbo? O que Jesus está dizendo com essas parábolas? Jesus está dizendo, o Pai quer se revelar. O Pai quer alcançar os pecadores. Vocês estão aqui. Vocês estão aqui no meio. Vocês estão aqui na frente. Dizendo, não, Deus é assim, Deus é desse jeito, Deus é isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Isso aqui você faz, isso aqui você... Não, você é digno, você não é digno. Não, você tem capacidade, você não. Está vendo onde é que está a ira de Deus contra o orgulhoso e soberbo? Está vendo por que Deus resiste? Está vendo por que Deus resiste? Por quê? Porque o orgulhoso e o soberbo, ele mancha a imagem verdadeira do Senhor. Ele interfere a imagem de Deus. Vem cá, Ítalo. Aí vem Cristo. Cristo se coloca nesse lugar. Cristo é a porta, o caminho. É a luz do mundo, é o pão, é a água. Cristo, a imagem do Deus invisível. Cristo personifica o caráter de Deus. Então Deus senta com os pecadores, com as prostitutas, exerce amor, prega o reino, ensina, fala a respeito da santidade de Deus, né? Não é só, venha como está e fique desse jeito, não, mas Jesus vai lá, Jesus prega essa parábola para dizer assim, quem vocês pensam que vocês são? Para querer dizer que, vocês querem, o orgulhoso, ele é o pedágio, sabe? É o pedágio para ir até Deus. Se você pode pagar, você tem acesso. Se não, não. Aí Jesus vem e abraça. Jesus vem e senta na mesa.
Aí o orgulhoso diz, mas não pode. Se ele fosse filho de Deus mesmo, olha como o orgulhoso, ele tem uma imagem errada a respeito de Deus. Porque ele diz, quem esse cara pensa que é? Ele diz que ele é o filho de Deus, mas ele senta com os pecadores. Olha a imagem que os orgulhosos tinham de Deus. Na cabeça dos orgulhosos, quando o Messias vier, ele vai matar os pecadores. Ele vai acabar com esses pecadores. Está vendo como o orgulho distorce a imagem de Deus? É por isso que Deus resiste o soberbo e o orgulhoso. Palmas para os atores. Cinema mudo, né? Primeiro não precisa falar nada, né? Vocês revelam uma forma, uma imagem distorcida de quem Deus é. Por isso as pessoas não encontram salvação. Então Jesus fala de um pastor, de uma mulher, a igreja e de um pai. Irmãos, eu me admiro muito com o pastor, com o pai, mas quando toca na mulher, na dracma, aí quebranta o nosso coração, porque a mulher representa a igreja na Bíblia. Então ele está dizendo que a igreja deveria ser assim, como um pastor, como um pai. A igreja deveria ser dessa forma, como o pastor, como o pai. Que vasculha, que procura, que faz uma bagunça na organização religiosa, se for preciso, a fim de que os pequeninos não se percam. É por isso que quando eu falo, às vezes, tem os irmãos que olham meio distorcido, né? Eu falo, gente, nós não estamos fazendo igreja para crente velho. Nós estamos indo em direção à próxima geração, assim como Jesus foi. Em direção à filha de Jairo. Gessé, então você está condenando a nossa geração? Não. Para nós só resta uma coisa: a vergonha, a exposição, a humildade da mulher do fluxo de sangue em buscar a cura. A gente está querendo o oba-oba, não, nós precisamos da cura. Nós estamos pedindo uma bênção, não, nós precisamos de cura. Nossa geração, a nossa devoção está doente. Eu penso que o maior empecilho para que os pequeninos vejam Jesus não são as coisas do mundo. Somos nós mesmos. Eu vou repetir. Eu penso que o maior empecilho para que os pequeninos vejam Jesus não são as coisas desse mundo. Não são os prazeres desse mundo. Somos nós. Tu com o seu irmão e fala assim, somos nós. Dá uma cutucada nele. Gessé, da onde é que tu tirou isso? Onde é que se tirou essa conclusão? Se a igreja é o corpo de Cristo, se a igreja revela a forma, a imagem de Cristo, talvez as pessoas estão olhando para a igreja, não estejam vendo Cristo. Talvez os pequeninos estão olhando para a igreja, não estão vendo Cristo. Talvez os pequeninos, os pecadores estão olhando para a igreja, não conseguem ver a Cristo. Então, Gessé, por que tu fala tanto que a igreja? Porque foi a nós dado a responsabilidade de revelar quem Jesus é. Por isso que Jesus bate, por isso que Jesus confronta os fariseus e mestres da lei, porque eram eles que deveriam ensinar a vontade de Deus. Eles deveriam explicar, elucidar as profecias, o caráter de Deus. Não, eles estavam na porta, impedindo que os pecadores fossem alcançados. Então, por isso que eu penso
que grande parte da culpa de os pequeninos não verem a Cristo é daqueles que receberam a responsabilidade de revelar a Cristo. A nossa conduta, irmãos, cheia de religiosidade e aparência, impede que os pequeninos acessem Jesus. Porque ao invés de revelar Cristo, nós apresentamos para ele as regras, acusações, padrões pré-definidos de santidade, segundo as doutrinas religiosas da nossa denominação. E não tem como eu falar sobre isso sem lembrar de novo de Lucas 7. Irmãos, nós estamos falando nas últimas semanas sobre Lucas 7, final do capítulo, onde Jesus está ali e na casa de Simão, e aí está todo mundo ali, tem os caras em volta, os mestres da lei, aí chega uma mulher pecadora, vai aos pés de Jesus, lava os pés com suas lágrimas, enxuga com os cabelos, unge. O que acontece quando aquela mulher vai aos pés de Jesus? O que eles falam? A mesma coisa. Perceba que o padrão se repete. A mesma coisa acontece, eles falam, mas se ele fosse mesmo o Messias, como assim? Como é que ele diz que ele é o Filho de Deus e se ele for, ele saberia que essa mulher é uma pecadora, ele deveria saber. Ele deveria saber que essa mulher é uma pecadora. Aí Jesus fala, entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, não me deu uma toalha, você não me beijou, você não ungiu minha cabeça. É o mesmo padrão. O mesmo padrão de orgulho, de religiosidade, o mesmo padrão de soberba. Aí Jesus fala assim, não, o que essa mulher fez, lembrem-se deixe registrado o que essa mulher fez. Jesus está falando, uma pecadora fez aquilo que você deveria ter feito. Essa pecadora honrou o Filho de Deus da forma que você, que é o mestre da lei, não honrou, no seu orgulho, na sua soberba. Veja, irmãos, repete o padrão. Jesus condenando a soberba e o orgulho religioso que impedem os pequeninos de verem a Cristo. Mais uma vez, Lucas 7, os religiosos se colocam acima. Se denominam bons e justos, a fim de condenar aqueles ao qual Jesus veio por causa deles. Irmãos, 99 justos não podem colocar um pequenino a se perder. Pelo contrário, eles têm a responsabilidade de cuidar e proteger. A casa, a igreja, não pode viver, irmãos, na escuridão, sem a luz da palavra, a ponto de que os valores, os pequeninos se percam dentro dela mesmo. O irmão mais velho não pode, irmão, se ofender pelo cuidado do pai com o imaturo, com o pecador que se arrepende. O irmão mais velho é aquele que com o peito estufado disse, mas eu estou aqui, Senhor, fazendo sua obra a minha vida inteira, o Senhor nunca me deu nada, nunca me recompensou. O irmão mais velho deveria ser aquele que, como o pai disse, eu sempre estive com você. Eu não sou suficiente. Trabalhamos pelo quê, irmãos? Pela recompensa ou pela presença? Porque se fosse pela presença, o irmão mais velho falaria, pai, olha que coisa boa, meu irmão voltou. Pai, você não precisa me dar os bens, não precisa me dar a recompensa, porque eu estou satisfeito com você.
Era isso. As 3 parábolas. Agora nós precisamos clamar para que o Senhor mostre o pecado em nós, o orgulho, para que o Senhor abra os nossos olhos. Agora só nos resta súplica, só nos resta sermos lavados na palavra, confrontados na verdade e na santidade de Cristo, para que, assim como Isaías, ao invés de sair por aí, lançando sentenças, a gente possa se constranger em nós mesmos e dizer: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Não esqueça da matemática que eu te ensinei, amém? Não esqueça desse segredinho que eu te ensinei. Todas as vezes que o seu eu crescer e vier com sentenças e confrontos e... lembre-se, eu acho que eu estou distante de Jesus. Quando você estiver muito em pé, muito nariz empinado, muito cheio da verdade e razão, lembre-se: eita, eu acho que eu me afastei da presença. Eu não estou vendo mais Jesus. Porque ninguém que viu o Senhor permaneceu de pé. Ninguém que viu o Senhor não se espantou. Ninguém que viu o Senhor não se humilhou. Se nós estamos muito, muito exaltadinhos, se nós estamos muito, como é que dizia lá no sertão? Muito amostradinho. Nós estamos muito amostradinho. Está faltando nos impressionar. Estamos longe daquele que, sem falar nada, só na sua santidade e pureza, nos humilha. Eu estou decidido, irmãos. Quero perseguir esse lugar. Quero perseguir isso. Preciso disso. Porque eu creio que é a única forma de não ser como aqueles religiosos, não ser resistido por Deus. Só tem 2 saídas, irmão. Ou Deus resiste ou Deus abraça. Eu não quero ser resistido pelo Senhor por causa dos meus achismos. Eu quero ser... não quero um lugar, não quero uma posição. Eu quero só uma disposição de me quebrantar e me ajoelhar aos pés do Senhor. Amém? Eu queria convidar você a ficar em pé.